RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Segurança Pública. Jovem marcada com suástica será indiciada pela polícia por falsa comunicação de crime. Departamento Estadual da Criança e do Adolescente esclarece notícias falsas envolvendo o caso da menina Eduarda. No centro do estado, 3 pessoas foram presas e um adolescente apreendido durante a operação de combate ao tráfico de drogas. Confira como fica a previsão do tempo nas principais regiões do estado. Boa noite, começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. A polícia concluiu na manhã de hoje o inquérito do caso da jovem que registrou um boletim de ocorrência após ter sofrido um suposto ataque e ter tido o corpo marcado com um símbolo no início deste mês. O laudo da perícia sugere automutilação. De acordo com a vítima, de 19 anos, no dia 8 de outubro, ela desceu nesta parada de ônibus na Cidade Baixa, em Porto Alegre, por volta das 7 horas da noite. A jovem carregava uma mochila onde estava colado um adesivo de 12 centímetros com as cores do arco-íris, escrito "Ele não". Na rua, ela diz ter sido atacada por 3 homens que marcaram esta imagem no corpo da jovem com um estilete. Mas, de acordo com a polícia, esse fato não aconteceu. Durante a investigação, a polícia conversou com mais de 20 pessoas aqui da região onde a jovem diz ter sido agredida. Ainda foram analisadas 12 câmeras de segurança. E as imagens não mostram nenhuma agressão e também não mostram a vítima passando aqui pelo local. Nós tínhamos uma vítima que se negava a prestar depoimento. Nós tínhamos uma vítima que não queria nem registrar a ocorrência. Só registrou a ocorrência a pedido de uma amiga que queria preparar uma matéria para o Facebook. É esse o quadro, né? Nós examinamos 12 câmeras, todas elas fazendo todo o circuito que teria sido percorrido. Inclusive confrontando, nós tínhamos câmeras que confrontavam uma com a outra as imagens, né? Num horário onde passa muitas pessoas e absolutamente ninguém viu nada, e em nenhuma das câmeras aparece nada, nenhum movimento. Ela não aparece nas câmeras e muito menos as pessoas que teriam agredido aparecem nas câmeras. Foram 23 traços com a mesma profundidade que parecem ter sido feitos com muito cuidado. O laudo da perícia sugere que a vítima se automutilou ou então que as lesões tenham sido feitas com a ajuda de alguém, porém com consenso da própria jovem. Então, o tipo de lesão encontrado, sem nenhum tipo de corte mais profundo, sem a apresentação de caudas, que era o que se esperaria numa lesão, um instrumento cortante, todo ele foi causado por lesão por instrumento contundente, com a mesma profundidade, sem nenhum tipo de borda, de cauda, como foi falado. Então, nós chegamos à conclusão que não poderia a periciada ter sido agredida por outros. E nós chegamos à conclusão que a possibilidade de ela ter feito essa lesão ou com a ajuda de outro ou ela mesma é muito grande. De acordo com o delegado, a jovem já tinha acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Com a conclusão do inquérito, ela deve responder por falsa comunicação de crime com pena de 6 meses a 1 ano de reclusão. A advogada da jovem, que preferiu não gravar entrevistas, enviou uma nota à imprensa informando que qualquer conclusão é precipitada e que aguarda a conclusão das investigações para a comprovação da verdade dos fatos. Na tarde desta quarta-feira, o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente esclareceu a onda de fake news em torno do caso da morte da menina Eduarda Herrera, de 9 anos. Confira na reportagem. Acusações sem provas, mobilizações que ganharam força pelas redes sociais. Nos últimos dias, várias notícias falsas foram divulgadas na internet envolvendo o caso da menina Eduarda, de 9 anos de idade, encontrada morta nesta segunda-feira em Alvorada.
Uma das fake news que mais chamou a atenção foi a que relacionou a imagem do retrato falado do suposto autor do crime com este homem, Carlos Gonçalves Ribeiro Neto, mais conhecido como Pai Carlinhos. Era tudo mentira. Ele, inclusive, gravou um vídeo dentro da delegacia após registrar um boletim de ocorrência na tentativa de se proteger. Fizeram uma fake news usando minhas fotos no tempo. Vim aqui na delegacia, vi que não vi nada mesmo, comparece, fiz uma ocorrência contra essas pessoas que estão divulgando e usando minha imagem. Outro caso que chamou a atenção foram centenas de pessoas que se mobilizaram em frente à 18ª Delegacia de Polícia em Porto Alegre. Um boato divulgado em uma rede social dizia que a pessoa que matou Eduarda estava detida na DP. Mas era mentira. Um ônibus chegou a ser depredado. Se numa ponta as fake news prejudicam a imagem de pessoas inocentes, na outra atrapalha o trabalho da polícia. Quem publica ou compartilha conteúdo duvidoso pode correr o risco de responder um processo. Essa proliferação da informação inverídica através das redes sociais pode sofrer um processo civil de reparação de danos. Então a gente faz esse alerta dessas circunstâncias. Até agora já foram 20 denúncias e pelo menos 15 pessoas também foram ouvidas ao longo da investigação, que continua em segredo de justiça. Com relação às denúncias anônimas, nós recebemos inúmeras denúncias anônimas, chegaram até a Polícia Civil, o que demonstra que existem muitas pessoas parecidas com esse indivíduo. E aqui então fica um alerta para a população que eventualmente uma pessoa parecida com o retrato falado não necessariamente é o autor do delito. Sobre o caso mais recente em que várias pessoas se mobilizaram em frente à DP nesta terça, a delegada explica que ali, naquela delegacia, foi feito um boletim de ocorrência sobre uma abordagem suspeita. Mas era outra criança, sem qualquer ligação com o caso de Eduarda. Foi uma abordagem que foi feita a essa menina, uma abordagem realmente assim um pouco fora do usual, mas não tem qualquer característica de um sequestro. A menina nem foi, segundo o relato de testemunhas, nem de tentativa. A menina, segundo o relato de algumas testemunhas, nem sequer foi tocada por esse indivíduo. A investigação sobre o caso continua, mas a polícia não revela detalhes. A Polícia Federal desencadeou na manhã desta quarta-feira a Operação Olhos de Lince, em municípios de vários estados. A ação apurou crimes como violação do sigilo do voto e de incitação ao crime de homicídio. Os investigados foram identificados por reconhecimento facial. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios de São Paulo e Sorocaba, no estado de São Paulo, Uberlândia, em Minas Gerais, e Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Além disso, a Polícia Federal lavrou 5 termos circunstanciados de ocorrência, intimando os investigados nos municípios de Juiz de Fora e Varginha, em Minas Gerais, Recife, em Pernambuco, e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. As atividades realizadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle Eleitoral buscam combater crimes relacionados às eleições. 3 pessoas foram presas e um adolescente apreendido durante a ação Abaeté, ocorrida hoje pela manhã no município de Agudo, no centro do estado. Os flagrantes são fruto de 9 mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira no município de Agudo. Segundo as investigações, os 3 presos e o menor apreendido têm envolvimento com um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas. Durante a operação, foram apreendidos 39,5 gramas de cocaína, 27 gramas de crack, 7 gramas de maconha, mais de R$300, balança de precisão e 4 celulares. 1,3 tonelada de alimentos impróprios foram apreendidos nesta quarta-feira na cidade de Guaíba, na região metropolitana.
2 estabelecimentos foram fiscalizados. Durante a ação foram encontradas diversas irregularidades nos locais, como produtos sem procedência em condições impróprias para consumo, além de gêneros alimentícios com prazo de validade vencido. Carnes mal refrigeradas também foram encontradas. Somente em um dos mercados inspecionados, os agentes públicos apreenderam e descartaram aproximadamente 700 quilos de alimentos totalmente impróprios ao consumo humano. Ao todo, foram apreendidos 1.300 quilos de mercadorias. Os donos dos estabelecimentos vão responder por crime contra as relações de consumo. A pena pode chegar a 5 anos de prisão. 1.255 vagas de emprego foram disponibilizadas em um feirão ocorrido na tarde de hoje em Porto Alegre. O evento foi uma parceria entre o Cine e outras 7 entidades. O diferencial da feira, ocorrida na tarde desta quarta-feira no Shopping Total, foi a capitalização de um banco de currículos destinado aos lojistas, visando potencializar as equipes com vistas ao Natal, uma das datas mais significativas do varejo. Divulgação de cursos e orientações sobre o mercado de trabalho como um todo foram promovidas durante a feira. No total, foram ofertadas 1.255 vagas de emprego, com salários variando entre R$ 1.000 e R$ 4.000. A nova área azul de Porto Alegre entra em operação na próxima quarta-feira, dia 31 de outubro. Já foram concluídas as instalações dos 42 equipamentos e sinalização das mais de 700 vagas. Uma das facilidades do novo sistema é o uso de cartões de crédito e débito para o pagamento, além de aplicativos e pontos de venda. A fiscalização será feita pela placa do carro. E atenção para esta informação. Nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde vai iniciar a vacinação contra o sarampo em escolas. Às 2h da tarde, uma equipe de atenção primária da saúde vai imunizar alunos e funcionários entre 15 e 29 anos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Jerônimo de Ornelas, na Vila Aparício Borges. A instituição tem 50 alunos com idade entre 15 e 20 anos. A intensificação da vacinação para adolescentes e jovens faz parte do plano de enfrentamento do sarampo da Secretaria Municipal da Saúde. A meta é avaliar a situação vacinal e atualizar a imunização por meio de ações realizadas em 120 escolas, quartéis e também universidades. 19 graus é a temperatura neste momento aqui em Porto Alegre. O Jornal da RDC vai a um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, também pelo Facebook, Twitter e YouTube, RDC TV Digital. Lembre sempre também de seguir a nossa emissora no Instagram. Por lá nós compartilhamos diariamente fotos e vídeos dos nossos bastidores. A Prefeitura de Porto Alegre realizou trabalhos em 91 vias da capital dentro da Operação Tapa Buracos, entre os dias 15 e 19 de outubro. A operação foi intensificada em abril. Ao todo, 503 vias diferentes já foram atendidas. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana planeja usar 13,1 mil toneladas de concreto quente entre os meses de setembro e dezembro. A quantia é 300% a mais que o período entre janeiro e agosto deste ano. O investimento será de 10,1 milhões de reais. E a Secretaria Municipal de Saúde promove ações e serviços alusivos ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer. Nesta quinta-feira estarão disponíveis na Unidade de Saúde Alto Embratel, ambulatório de terapias naturais e complementares, auriculoterapia, ventosas e orientação nutricional.
No sábado, a Unidade de Saúde Safira Nova promove orientação sobre prevenção ao câncer bucal e escovação, além de oferta de exames preventivos do câncer de colo de útero, testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis e solicitação de mamografia. Outras atividades estão previstas durante todo o mês. Mais informações no site www.portoalegre.rs.gov.br. E o programa Cruzando as Conversas desta quarta-feira vai debater a existência do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE é a instância jurídica máxima da Justiça Eleitoral brasileira. É o único órgão integrante da Justiça que detém funções administrativas e normativas que extrapolam seu âmbito jurisdicional, tornando-o, de fato, o verdadeiro administrador eleitoral, assumindo toda a administração executiva, gerencial, operacional e boa parte da normatização do processo eleitoral. No entanto, críticos propõem a sua extinção, uma vez que consideram o TSE responsável por fraudes eleitorais, incluindo problemas nas urnas eletrônicas, falta de transparência, além de ser um órgão em que os ministros são indicados por políticos. Mas se o TSE fosse extinto, qual órgão adequado deveria ser criado ou ficar encarregado pela Justiça Eleitoral do nosso país? A resposta para esta pergunta você confere no Cruzando as Conversas, hoje apresentado pelo jornalista Vitor Dalla Rosa. Então não perca, é logo após o Jornal da RDC. E as inscrições para o Campeonato Porto Alegre de Handebol estão abertas até o dia 1º de novembro. Ao todo, serão 18 equipes nas categorias feminino e masculino. O campeonato tem o objetivo de incentivar a prática da modalidade com uma integração entre as equipes de Porto Alegre e região metropolitana. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte. As inscrições podem ser feitas pelo site www.portoalegre.rs.gov.br/SME. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira nas principais regiões do estado. Amanhã, nas regiões Centro-Sul, Serra, Fronteira Oeste e Sul, o sol aparece alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Encharqueadas, mínima de 16 e máxima de 26 graus. O dia começa com 15 graus em Caxias do Sul, podendo chegar aos 23 durante a tarde. Em Uruguaiana, mínima de 17 e máxima de 28. Em Pelotas, mínima de 17 também e a máxima de 24 graus. E em Campo Bom, no Vale do Rio dos Sinos, não chove e o sol aparece entre nuvens. Por lá, a temperatura varia entre 15 e 26 graus. E agora vamos falar de futebol. Já estamos aqui no estúdio com o João Batista Filho. Tudo bem, JB? Tudo bem, Fábio. Boa noite para você, para todo mundo que está nos assistindo. Bom, a gente começa com o Grêmio, né? Depois da excepcional vitória que o Tricolor teve lá na Argentina, jogando contra o River Plate, já está em Porto Alegre e o repórter Guilherme Paz acompanhou. O Grêmio desembarcou aqui na capital no final da tarde desta quarta-feira. Cerca de 300 torcedores vieram recepcionar o time, que veio com um bom resultado na bagagem. Mas nem apenas boas notícias Renato trouxe. O zagueiro Kahneman levou o terceiro cartão amarelo, está de fora da próxima partida. Bressan deve jogar ao lado de Jeromel. E Luan, que sentiu a coxa no treinamento lá no CT do Boca Juniors, dificilmente jogará o jogo de volta no dia 30. Mas Everton é a boa notícia. O atacante, que nem viajou, ficou em Porto Alegre fazendo tratamento, deve estar de volta, fazendo Renato alterar a maneira de jogar. O Grêmio se representa amanhã à tarde e visa o confronto contra o Sport no próximo sábado, às 4h30 da tarde, na Arena. Tá certo, obrigado, Gui, com a chegada do Tricolor. E agora, claro, a gente vai pro outro lado, pro lado do Internacional. E quem acompanhou o Dia do Colorado foi o repórter Pedro Oliveira. O Inter treinou na tarde desta quarta-feira no CT Parque Gigante. Uma tarde até bem descontraída, onde D'Alessandro falou. E as coletivas do gringo sempre são boas de ouvir. Que mistura, tu fez? Foi legal a pergunta, foi legal. Vou te falar o seguinte, quem tem que acreditar são os atletas do River. São eles que têm que acreditar. Ontem assisti o jogo, até porque não poderia vir aqui e mentir para você que fui pro cinema. O River é o time que me revelou e que eu passei
mais da metade da minha vida. O jogo parelho, o jogo disputado, onde dava para ver que no mínimo detalhe podia se definir como se definiu. Quem tem que acreditar são eles, né? Tem potencial, tem time, como o Grêmio tem também, e mostrou ontem. Depois da coletiva, o Inter teve treino aberto à imprensa, mas a maioria dos titulares ficaram nos vestiários. Não tivemos nenhuma indicação do time que vai a campo contra o Vasco da Gama na sexta-feira, no São Januário, às 9h30 da noite. O Odair Hellmann faz seu último treino e aí sim deve decidir o seu time amanhã pela manhã e viaja à tarde para o Rio de Janeiro. Obrigado Pedro Oliveira conversando conosco. E agora, o horário, o momento esperado do jornal para a gente encerrar com chave de ouro o comentário dele. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais Trilegal. Pois é, torcedor do Grêmio já comemorou, já chorou, né, se ajoelhou, já agradeceu, pediu desculpas para alguns jogadores, enfim, já fez a sua festa? Beleza, porque agora vamos botar o pezinho na realidade. A pequena vantagem dita por Renato, na verdade, não é bem isso. A vantagem que o Grêmio conquistou na Argentina, ela é imensa. Só que isso não garante vaga. E eu acho que é muito bom, Renato, além de ter esse discurso, focar nos jogadores esse sentimento, porque não adianta só falar. Eu digo ao torcedor do Grêmio, comemore, sim, não vou diminuir a felicidade do torcedor do Grêmio, mas agora, com um pouco mais de racionalidade, saiba que a classificação ainda não está jogada. O River Plate é um time que sabe como reverter situações desse tipo. E já o fez o Cruzeiro, que o diga, recentemente. Então, o Grêmio tem que tomar todo o cuidado. O Renato tem que ser muito hábil na substituição do Kahneman. Esperar o Luan provavelmente estar fora e do Everton, que não se sabe. O Grêmio tem que estar muito, muito focado para garantir uma fantástica vaga à final. O Grêmio pode? Sim, provou que pode fazer qualquer coisa, mesmo com desfalques, mas tem que estar centrado, focado e com o pezinho bem no chão. É o que eu acho. Tá certo, Ribeiro Neto, e para atualizar, neste momento, Palmeiras e Boca Juniors estão jogando na Bombonera, finalzinho do primeiro tempo, 0-0. A partida lá, Luiz Felipe Scolari no Palmeiras. Tá certo, obrigada JB pela tua companhia e o Jornal da RDC termina aqui. Obrigada também pela sua audiência aí de casa. Não esqueça que a seguir começa o programa Cruzando as Conversas, mais um dia imperdível. Então não perca, uma boa noite e até amanhã. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.